Olá, vamos fazer uma revisão para a prova de recuperação. Bem, hoje nós vamos trabalhar com a colocação pronominal. O que é a colocação pronominal? É a parte da gramática que trata da correta colocação dos pronomes oblíquos átonos na frase. Os pronomes oblíquos átonos, me, te, se, o, a, nos, vos, se, os, as e lhes, atuam basicamente como complementos verbais. Em relação aos verbos, esses pronomes podem assumir três posições. Primeira, próclise. O pronome surge antes do verbo. Exemplo, nada me disseram. Segundo, mesóclise, o pronome intercalado ao verbo, no meio do verbo, que deve estar no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo. Exemplo, mostrar-lhe-ei meus escritos. E por fim, a ênclise, o pronome surge depois do verbo. Apresento-lhe meus cumprimentos. Agora, nós temos também a colocação pronominal com as locuções verbais. Quando não ocorre condição para a próclise, o pronome pode surgir antes do verbo auxiliar, depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Não se pode colocar pronome após o particípio verbal. Então, quando o verbo principal for constituído por um infinitivo, nós vamos ter três casos. Primeiro, exemplos. Os colegas me vieram cumprimentar. Os colegas vieram me cumprimentar. Ou os colegas vieram cumprimentar-me. Isso com o infinitivo. Quando o verbo principal for constituído por um gerúndio, nós teremos os seguintes casos. Exemplos. Harry Potter e Hermione se estavam abraçando. Harry Potter e Hermione estavam se abraçando. Harry Potter e Hermione estavam abraçando-se. Então, com o gerúndio, há essas três formas de colocação pronominal. Agora, com o particípio, isso muda. Exemplo, os amigos nos tinham cumprimentado. Ou os amigos tinham-nos cumprimentado. Não existe a terceira opção. Quando ocorre a condição para a próclise, o pronome não deve ser colocado após o auxiliar. Exemplo, quando o verbo for constituído por um infinitivo. Os colegas não me vieram cumprimentar ou os colegas não vieram cumprimentar-me. No infinitivo, quando houver alguma palavra atrativa, só haverá essas duas formas de colocarmos o pronome. Quando o verbo principal for constituído por gerúndio, nós vamos ter também somente duas formas. Os irmãos não se estavam abraçando ou os irmãos não estavam abraçando-se. E, por fim, muito importante, o particípio. Quando o verbo principal for constituído por um particípio, eu só vou ter uma forma de colocação pronominal.
quando houver uma partícula atrativa. Os amigos não me tinham cumprimentado. Então, vamos aos exercícios. Questão número 1. Leia o texto abaixo e responda o que se pede. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Em se tratando da gramática normativa em relação à colocação pronominal, qual foi a intenção do autor diante da sua criação? Alguns segundos para a resposta. Então, vamos à resposta da questão 1. A intenção do autor foi de criticar as padronizações da chamada linguagem culta. Por tratar-se de poeta modernista, a ideia é de quebrar com o padrão do período literário anterior, que valorizava a norma gramatical padrão e a construção de frases de acordo com as regras estabelecidas pela gramática. Desta maneira, ele utiliza-se da ironia para repudiar as ideologias concernentes à era parnasiana. Questão número 2. Reescreva as frases empregando, de acordo com a variedade padrão, os pronomes oblíquos átonos entre parênteses. Letra A. O dono do estabelecimento recebeu carinhosamente. Nos. Letra B. Que Deus proteja, filho. O. Letra C. Olhou no espelho e percebeu que estava ainda mais jovem. C. Letra D. Qual dos alunos candidataria à vaga de representante de sala? C. Letra E. Enviarei as encomendas conforme o pedido. Lhe. Alguns segundos. Vamos lá. Resposta da questão número 2. O dono do estabelecimento recebeu carinhosamente nos. Recebeu nos. Letra B. Que Deus proteja, filho. O. Que Deus o proteja, filho. C. Olhou no espelho e percebeu que estava ainda mais jovem. C. Olhou-se no espelho e percebeu que ainda estava mais jovem. Letra D. Qual dos alunos candidataria à vaga de representante de sala? C. Qual dos alunos se candidataria? Letra E. Enviarei as encomendas conforme o pedido. Lhe. Enviar-lhe-ei. Temos aí um verbo no futuro do presente. Então, há um caso de mesóclise. Questão número 3. Preencher as lacunas, não é? Quando as provas, imediatamente. Alguns segundos para a resposta.
Vamos lá? Quando lhes entregarem, quando puxa o pronome, corrijam-nas imediatamente a uma vírgula, então devemos colocar a ênclise. Alternativa, letra E. Questão número 4. O anúncio publicitário pauta-se pelos seguintes dizeres: não aproxime-se do local, perigo constante. Levando em consideração o padrão formal da linguagem, ele está de acordo com os preceitos que regem? Justifique sua resposta. Então, vamos à resposta. Não, pois se trata de uma próclise. Esta, por sua vez, requer que o pronome seja grifado antes do verbo, em razão da ocorrência do advérbio de negação. Questão número 5. Assinale a alternativa correta quanto à colocação do pronome. Letra A. Os soldados não obedeceram-lhe as ordens. Letra B. Este é um trabalho que me absorve muito. C. Em tratando-se de frutas, prefiro as cítricas. Letra D. A menina não estava se penteando. Alguns segundos para a resposta. A resposta correta é a letra B. Este é um trabalho que me absorve. O pronome relativo que puxa o pronome oblíquo. Portanto, a alternativa B é a correta. Por que a A está errada? Porque o não puxa o pronome. O correto seria não lhe obedeceram. Letra C. Em tratando-se, a expressão é em se tratando. E a letra D. A menina não estava se penteando. Temos aí uma locução verbal. Quando tivermos uma locução verbal com uma palavra atrativa e o último verbo no gerúndio, teremos apenas duas construções. A primeira, a menina não se estava penteando ou a menina não estava penteando-se. Portanto, estava se penteando é errado. Questão número 6. Julgue se ou é certo ou errado os itens abaixo. Número 1. O presente é a bigorna onde se forja o futuro. Número 2. Nossa vocação molda-se às necessidades. Número 3. Se não fosse a chuva, acompanhar-te-ia. Número 4. Macacos me mordam. 5. Caro amigo, muito lhe agradeço o favor. 6. Ninguém socorreu-nos naqueles momentos difíceis. 7. As informações que se obtiveram chocavam-se entre si. 8. Quem te falou a respeito do caso? 9. Não foi trabalhar porque machucara-se na véspera. 10.
não só me trouxe o livro, mas também me deu de presente. Alguns minutos para a resolução da questão. Vamos lá? Número 1. O presente é a bigorna onde se forja o futuro. Certo. Onde puxa o pronome oblíquo. Onde se forja. Número 2. Nossa vocação molda-se às necessidades. Está correto. Não há nenhuma palavra atrativa, então aceita-se a ínclise. Se não fosse a chuva, acompanhar-te-ia. Certíssimo! Nós temos aí um verbo acompanhar no futuro do pretérito. Acompanharia. Como houve a inserção do pronome, esse pronome vai para o meio do verbo. Então, acompanhar-te-ia. Macacos me mordam. Certo. Temos aí uma frase optativa. Caro amigo, não lhe agradeço o favor. Certíssimo. Caro amigo, muito lhe agradeço o favor. O muito, ele puxa o pronome. Ninguém socorreu-nos naqueles momentos difíceis. Errado. Por quê? Porque a palavra ninguém puxa o pronome. Então, ninguém nos socorreu. As informações que se obtiveram chocavam-se entre si. Tudo certo. O que atrai o se e a vírgula expele o pronome. Então, um será próclise, outro será ênclise. Quem te falou a respeito do caso? Certíssimo. Quem? Puxa o T. Não foi trabalhar porque machucara-se na véspera. Errado. Por quê? Porque a conjunção porque puxa o pronome se. Não só me trouxe o livro, mas também me deu presente. Certíssimo. Continuação da questão 6. Ele chegou e perguntou-me pelo filho. Em se tratando de esporte, prefere futebol. Vamos, amigos, cheguem-se aos bons. O torneio iniciar-se-á no próximo domingo. Amanhã dizer-te-ei todas as novidades. Os alunos nos surpreendem com suas tiradas espirituosas. Os amigos chegaram e me esperam lá fora. O torneio iniciará-se no próximo domingo. É possível que o leitor nos não creia. A turma havia convidado para sair. Ninguém podia ajudar-nos naquela hora. Alguns momentos para a resolução da questão 6.
Vamos às respostas da questão número 6. Ele chegou e perguntou-me pelo filho, certo? Em se tratando de esporte, prefere futebol. Certíssimo! A expressão é em se tratando. Vamos, amigos, cheguem-se aos bons. Certo? Por quê? Há uma vírgula aí, antes do verbo chegar. Então, nesse caso, essa vírgula, ela expulsa de perto, ela expele o pronome oblíquo. Portanto, temos que fazer a ênclise. Cheguem-se. O torneio iniciar-se-á no próximo domingo. Certo? Por quê? Temos aí um verbo no futuro do presente, iniciará. Não há nenhum fator de próclise que puxe esse pronome. Então, nesse caso, faremos o quê? A mesóclise. Colocaremos o pronome no meio do verbo. Iniciar-se-á. Amanhã dizer-te-ei todas as novidades. Errado. Amanhã te direi. Esse advérbio amanhã puxa o pronome e ficará direi. Amanhã te direi. Os alunos nos surpreendem com suas tiradas espirituosas. Certíssimo! Os amigos chegaram e me esperam lá fora. Tudo certo. O torneio iniciará-se no próximo domingo. Errado, esse verbo está no futuro do presente, não há nenhum fator de próclise. Portanto, o correto será iniciar-se-á no próximo domingo. Para não falar-lhe, resolveu sair cedo. Certíssimo! Qual é a construção aí? Nós temos uma palavra negativa não e um verbo no infinitivo. Nesse caso, nós podemos ter uma próclise ou uma ênclise. Será facultativo. Podemos colocar das duas formas. Para não lhe falar ou para não falar-lhe. É possível que o leitor nos não creia, certo? Sem problemas. 21. A turma havia convidado para sair. Temos aí o quê? Um particípio. Então, a turma havia o convidado. Ou a turma o havia convidado. Ninguém podia ajudar-nos naquela hora. Certíssimo. Ninguém podia ajudar-nos. Bem, muito obrigada pela atenção. Boa prova e até a próxima!